interessante porque eu não conseguia me desconectar, assim, para falar assim, ai, parece que estão viajando, sabe? Quando, assim, aquela sensação, o que, que é isso que eu estou fazendo aqui? E aí eu não conseguia ir para esse lugar de você ser simplesmente sem borda, sem limite, né? Uhum. E lógico que aí foi um processo lá que eu fui devagar, depois eu voltei para fazer os steps dentro do Avatar, que foi o meu grande desafio, né? Logo assim, para você sair dentro às vezes, dessa caixinha do nosso armário. E o Moacir, ele traz a forma desse jeito por outro jeito dele colocar, como vocês também vão chegar à conclusão que fala assim, nossa, isso aqui é parecido, que eu fiz isso daqui no curso tal. Cada um traz de uma forma para a gente chegar nesse lugar que a gente não tem borda, que a gente não tem limite, que o ser, que é esse ser que a gente busca tanto saber a nossa essência, que a gente fica aí todo mundo procurando, e eu brinquei com o Moacir ontem e falei assim, antes da gente entrar, né, eu estava preparado para entrar, e falei assim, nossa, Moacir, se a gente pudesse aprender aos 7 anos de idade o que, que é esse ser, para não chegar aos 50 e a gente começar a buscar o que, que é esse ser. Lá aos 7 anos a gente aprende, tem que estudar, tem que ser o melhor da sala, tem que escolher uma profissão, tem que casar, tem que ser o nota 1, nota 10, tem que ser. E aí a gente passou a vida, uma boa parte da vida, aprendendo a ter, e a gente não aprende a ser. Aí quando chega nessa idade nossa, que estamos hoje aqui fazendo esse autoconhecimento, a gente encontra, quer dizer, a gente não, vou falar um pouco de mim, porque é isso que eu também me deparei várias vezes, me encontrando o que, que é sair daqui do ter e vir para o coração, né? E vir para esse que todo mundo fala para gente, deixa sentir, desce aqui, experimenta sentir, mas a vida toda foi nos ensinado, menino, tem que ser bonitinho, menino, tem que ser educado, menino, tem que não sei o quê, menino, anda direitinho, anda não sei o quê. Olha, você deixou fora do lugar. E é tão interessante você ver. A minha filha ontem, já que a gente começando a tocar nisso, ela fez um vídeo com as crianças comigo, né? E aí o Vitor tem 2 anos e meio, e aí ele brincando, mostrando tipo uma bicicletinha de rodinha, não era uma bicicleta, um velocípede, como se fosse, que ele ganhou, e ela falando assim, mostra para a vovó que você já sabe andar e tudo, aí ele foi. Aí ela virou e falou assim, já mostrou para a vovó aonde que você agora vai organizar os brinquedos? Aí ele foi lá, mostrou, e foi tirando os containerzinhos, como quem diz, o que ela falou? Mostra para a vovó. Aí ele foi tirando. Aí ela virou e falou assim, não, não é para fazer isso, é para deixar tudo no lugar. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, coitado da criança, você fala uma coisa, mostra. O que é um entender simplesmente puro, sem conceito? Mostrar, é pegar. A criança, ela pega, ela sente, ela quer experimentar, mostrar, ela quer mostrar ali, né? Ah, mas não é desse jeito, você já está fazendo bagunça, põe ali de novo. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, nossa, que interessante tudo isso que a gente cria, porque acaba você repetindo esse tipo de padrão, para chegar depois aos 30, 40 anos, ou 50, ou até mais, a gente voltar a sentir, a experimentar o que é sentir, a sair daqui, vir para o coração, né? Então, Sabe, Marilis, eu fico Acho pensando, que se a gente começar a entender a evolução humana, nós precisamos olhar com mais carinho para esse momento sagrado nosso, porque nós viemos das cavernas, fomos para uma Idade Média, que aprenderam a ter a polidez, tinha dois mundos, né? Das pessoas polidas e educadas formalmente e das pessoas que eram os trabalhadores, né? Depois, essa classe trabalhadora, ela quer um lugar melhor ao sol. E o que ela vai fazer? Ela vai buscar aprender, ser polido, para alçar algum espaço no mundo, né? Então, aprendemos a razão, né? Aprendemos a razão. Agora que nós estamos nesse estágio em que o planeta está agora reconectando-se com a essência. Mas se você for ver, não tinha jeito.
nós somos parte desse processo evolutivo, né? Que não precisou passar pela polidez para depois chegar a acessar a alma eterna, né? Então, faz parte, eu acho que é um percurso mesmo, que se a gente for ver, não tinha outra opção. Queríamos um lugar ao sol melhor, e os nobres eram aquelas pessoas que eram as nossas cenouras. Eu tinha uma professora na faculdade que falava assim, que nós vivíamos correndo atrás de cenouras. Quando nós temos 2 anos, a gente quer ter 4. Se a gente tem 4, a gente quer ter 7, porque agora nós vamos entrar na escola, vamos aprender a ler. Aí a cenoura vai, agora eu vou passar estou na 4ª série, agora eu vou para o ginásio. Então, agora eu vou ter, em vez de ter uma professora só, agora eu tenho um monte de professora. Nossa, que uau! Aí depois eu vou para o colegial. Depois, nossa, agora eu tenho vestibular. E agora a cenoura vai aumentando, né? Agora eu vou fazer a faculdade. E qual lugar que eu vou? Qual é o meu lugar no mundo? Qual a faculdade que eu vou fazer? E, essa cenoura, aquela outra. Aí depois termina a faculdade, vai ao mestrado, vai ao doutorado, vai ao pós-doc. E quando é que eu vou ser feliz? Né? Essas cenouras vão assim, só mostrando, se você conquistar isso, você vai ser feliz. Se você conquistar isso, você... E aí, essa busca do ser feliz, que na verdade é o ser, né? Não é ter tanta coisa, né? Mas até para conseguir entender isso, a gente tem que chegar a esse patamar para depois voltar, né? Não é Amarilis, essas coisas. Só espera um pouquinho, eu falei, só concluindo que a gente nem está fora do nosso texto, porque o texto de hoje traz isso, né? Também o mundo se transforma depressa. Então, eu só queria fazer que a gente já está dentro do contexto do próprio estudo. Amarilis, eu não falei para você que a Regina tem muito conhecimento? Sim. E como? Nós estamos aguardando. Estamos aguardando o curso dela, que vai ministrar pra gente toda terça também, né? Isso, nós a gente já está cogitando, tá, Regina? Que uma hora você já vai trazer um pouquinho disso. Todos nós. Isso aí também é uma bruxinha, tá? É o que eu diga, né, minha amiga? Mas é bem interessante tudo isso que hoje a gente já começou, né? Porque o texto traz isso. O mundo também também se transforma em depressa. E esse ano eu acho que vai ser um ano que, já que nós estamos falando desse momento, que é o que a gente está vivenciando, todos nós aqui estamos passando por passamos e estamos ainda passando por essa experiência que de uma hora para outra, né, como esse depressa que ele fala ali na leitura um pouco, como título, aconteceu. Porque, de uma forma ou outra, nós tivemos que acelerar essa adaptação. Por exemplo, se as escolas, né, que começaram, que era aquele processo dos alunos ir para dentro da sala de aula, o que aconteceu? Eles tiveram que aprender a fazer de um processo também de um aprendizado. Mesmo, a gente ainda não está aqui colocando um valor como que eu poderia dizer? Aquele valor assim, efetivo da contribuição, por causa que foi muito rápido e tiveram que, só como se diz, dar continuidade. Mas elas se adaptaram de uma forma, os trabalhos tiveram que falar, ok, você não vem para cá, então vamos se adaptar você na sua casa. Os pais que estavam também tiveram que ficaram dentro de casa, porque não pôde sair para fora, os filhos. Num processo, a gente, né, começou os grupos. Por que os grupos começaram? Já se existia a internet, já tinha alguns cursos online, mas você vê que intensificou e hoje nós somos um fruto desse processo, dessa transformação. Né? Hoje, nosso exemplo aqui é isso, nós somos um fruto disso, porque enquanto a gente ficou um pouco sem saber o que fazer lá fora, aí a gente falou, bora, vamos ler, vamos pegar um livro, vamos se encontrar, vamos trazer um conteúdo, vamos fazer um aprendizado. E o grupo surgiu. Quando eu olho, eu sei que os professores hoje já estão voltando, né? Que foram os grandes colaboradores, igual o Vitor falou, vou continuar, mas tem hora que eu já também está ficando com os atendimentos e com outros compromissos, mas você vê que a gente está indo.
quando pode estar aqui, um outro vem, sabe? Eu sempre procuro, porque eu também quero estar aprendendo e trazer isso junto com vocês, porque para mim eu cresço junto, né? Não adianta só eu crescer só para mim. Acho que nós sugamos demais o Vitor já. Não, a gente fez uma avaliação, ele está com os horários, coitado. Ele tá, e aí daí ele falou assim, olha, vai remanda aí, que na hora que eu puder, eu venho, eu estou aqui presente, ele deixa os áudios para mim, ele coloca, né, algumas coisas assim de pontuação, então, de uma forma, ele também está aqui por trás, a energia dele está aqui conosco, só do carinho dele pegar as folhas, mandar para mim, para a gente poder fazer isso, é a presença dele. Às vezes ele não está fisicamente aqui, a gente vendo o rostinho dele, mas ele está aqui como, né, a Alzeni, que já passou aqui, a Lala, que também já deu umas coordenadas junto com a gente, e fora que cada um aqui também tem a sua contribuição, e que dá para a gente poder também fazer esse grupo continuar, ou pelo menos a gente, né, chegar a um desfecho desse livro, e vamos ver o que vai ainda no decorrer acontecendo, porque da mesma forma que a gente começou sem uma pretensão, eu estou deixando o fluxo ir das coisas que vêm, porque isso tudo faz parte. Né? A gente fica super motivada, mesmo que tem dias que está... Hoje você vê a gente está aqui, a gente está com 18 participantes. Então, mas, Amarilis, oi. Deixa eu só fazer uma pontuação. Desculpa, gente. Esse grupo foi criado no momento que todos nós não sabíamos o que fazer, né? Foi no momento da pandemia, eu discordo da quarentena. de você. Não, eu falo assim, sabe por quê? Porque esse grupo já estava planejado desde o ano passado, antes da pandemia. Então, desculpa, não é isso não. Eu quero falar o seguinte, que assim, para mim eu não tinha ideia que esse grupo existiria, né? Então, e para mim foi a minha válvula de escape. E chegou um momento que eu tô dependente disso aqui, gente. Eu preciso encontrar vocês, vê-los uma vez por semana. Que maravilha. É isso que eu queria falar. Então, só para esclarecer você, Alfredo, o ano passado, quando nós estávamos fazendo as nossas práticas da constelação, eu, a Amarilis, o Roberto, a Márcia, a Iracélia, e está faltando um nome que eu não lembro. 5 pessoas. E nós... já deu 5. E lá nas nossas práticas na Brickle, todas as quartas-feiras, nós começamos a ter essa ideia. Precisamos montar um grupo de estudo, precisamos ler os livros, vamos ler em grupo, vamos estudar, vamos debater, vamos pesquisar. Então, mais de um ano atrás, já essa ideia veio, e eu e a Amarilis, quando vai criar o grupo, ela falou, por que eu? Porque você é sempre a líder de tudo, vamos ver que acho que é você que vai fazer. Né? Então, as ideias vinham, mas ninguém tomava iniciativa. E a gente empurrando a Amarilis, como é que vai acontecer? Quando a gente começar, vai fazer. Vamos fazer, mas toda quarta-feira um vem, outro não vem. Vamos fazer online, daí não tem desculpa que não vai ter a leitura do livro. Então, a semente foi plantada há um ano atrás e brotou esse ano. E brotou no momento da pandemia. Olha, gostaria de... Aqui, Mauro. E você sabe que nós nos encontramos pela primeira vez depois de todos esses meses, a semana retrasada, assim que eu vi a Amarilis, vi a Rita, né, e pudemos abraçar. Mas minha ficha só caiu no outro dia, quando estava dentro do carro, vindo embora com a Mara, comentando, gente, foi a primeira vez que eu encontrei eles depois da pandemia. Bom demais, Alfredo, não foi bom? Ai, gente, vocês precisam ter isso. Ai, que inveja eu gostaria de Desculpa, tá? Regina, já falei pra você. Peraí, deixa a Regina que falar. A gente precisa do presencial. Transformando decreto, mas calma aí, vamos aqui, ó. Fala aí, Regina, é tão bom. Eu gostaria de comentar. Então vocês vão vir para Salvador, né? É isso? Vamos. Nossa, no carnaval. Vera, você tem que vir para cá. Vamos lá, Regina, vamos lá, Regina. Eu entendo o que o Alfredo está falando, porque hoje, inclusive, eu estava comentando isso com um amigo, como que esse curso veio na hora, assim, na minha vida, no momento certo, sabe? Me trouxe tudo que eu estava buscando e nem sabia direito. E eu sinto isso mesmo, assim, que o grupo está composto dessa forma. Todo mundo
mesmo que ele tivesse programado, já tivesse sido projetado, parece que na hora as pessoas e todo mundo na mesma sintonia. Está sendo maravilhoso, para mim está sendo maravilhoso. Agora, a live ontem... Regina, isso é uma coisa muito certa. Quando terminou o curso aqui em Bauru, eu tentei alinhar-me com algumas companheiras para a gente estudar os livros. Não teve jeito, Regina. Não houve jeito, não teve jeito. Quando começou a pandemia e eu vi a Marilis, que ela tinha um brilho de levar a sério, e, gente, encontrei minha turma, e é verdade, toda terça já ficou assim, ó, terça e quinta, não. A Marilis tem um 220 ligado nela aí, 24 horas. Então, esse mais para horário, não tem jeito, eu estou trabalhando da manhã, mas ó, organizei meu horário para não me mexer. Esse dia, Regina de Bauru, deixa eu te fazer uma pergunta. Também, né? Porque é o tipo não sei, vem tudo na medida certa, do tamanho certo, na hora certa, tudo. É uma coisa mágica mesmo. Agora, eu sinto comentar, mas eu acho que eu tenho direito de comentar a live de ontem. Gente, não entendi nada, Marilis. Eu fico muito satisfeita você falar que tem outra oportunidade. Porque se eu pegar umas 2, 3 lives daquele tipo, eu desmotivo e abandono. Não aguento. Gente, eu adorei. Fora d'água, eu dormia, eu acordava, eu tentava me conectar. Regina, é um processo assim, quando a gente... É um processo assim. Então eu estava muito processada, viu? Porque... Gente, é um rir, mas não rir de gozar, mas é um rir que tudo faz parte. Deixa só a Vera falar que ela estava querendo, e aí a gente vai falar um pouquinho. Também é um processo de transformação, está tudo dentro desse contexto aí, que a gente vai comentar um pouquinho. Fala aí, Vera. Eu não vou falar da live, não, que eu adorei, tá? Mas, enfim, mas tá tudo certo. É que me deu um insight agora, aí uma pergunta para a Regina de Bauru. Você dá aula em universidade, Regina? Já dei. Eu tenho a impressão que você foi minha professora. Eu olhei, de repente, para você e falei, será que é ela? É Furigo o sobrenome? Não. A Furigo nós trabalhávamos na mesma época. Porque a Regina Furigo foi minha professora. E aí eu falei assim, será que é ela? Porque eu não lembro mais, tem muito tempo, né? Aí eu falei, será que é ela? Porque eu estudei lá na FAFI. Antigamente era FAFI, agora é USC, né? Isso. Então, eu tenho que falar, Vera, que aquilo que a Regina comentava, que eu sou muito junguiana. Eu também. Jung fala, de a palavra que ele usa e que eu acho delicado, chama sincronicidade. O que ele compreende com sincronicidade é aqui você estar no lugar certo, na hora exata, para encontrar aquela situação que lhe é assim única, que você fala, nossa, que mágico encontrar aquela pessoa. Que mágico acontecer isso para mim. Nossa, eu perdi aquele trem e encontrei essa pessoa que mudou a minha história. Eu estava do lado dela. Como é que ela estava? Olha, só porque eu perdi o trem, senão não teria conhecido minha história. Então, Jung foi um dos maiores estudiosos que nós tivemos no nosso planeta, né? E ele explica que ele estudou muito mais do que Bert. Bert estudou bastante mesmo, mas ele estudou tudo que havia, tudo. Ele ficou décadas estudando de uma maneira intensa em todas as culturas, como que se lia, como se compreendia as questões mais profundas do ser. Bert bebe nestas águas, né, Vera? Isso. Deixa eu só complementar uma coisa que a Regina está falando, para a gente ver o tamanho de Jung, né? Que quando ele se dissocia de Freud, tá? Porque ele nunca foi discípulo de Freud, ele era contemporâneo.
Ele era brilhante. Freud não tinha nenhum artigo publicado. Ele já tinha vários. Ele era um doutor. Foi uma estratégia, né, para a psicanálise não ser só de judeu, né? Então foi uma estratégia, mas teve uma declaração de Jung que ele diz, quando ele rompe definitivamente com Freud, que ele fala que Freud era muito raso para discutir determinadas coisas. Aí eu fico pensando, eu falei assim, se Freud era raso para Jung, quem sou eu? Quem somos nós? Não é o universo que mais é possível. Porque o primeiro encontro deles, eles levaram 13 horas conversando. 13 horas, né? E não é a conversa igual da gente, que fica jogando conversa fora, né? Fofocando, né? Então, assim, porque é isso que Regina está falando, do grande estudioso que ele era, principalmente das religiões, né? Da mitologia. E aí é que vem a questão do inconsciente coletivo, que a gente pode dizer que na constelação, o inconsciente coletivo são os campos morfogenéticos. Então, tá tudo... É que, às vezes, a gente começa a estudar e a gente dá nome a coisas que elas, de outra forma, mas elas já existiam em termos de... Os campos morfos já existem, toda a vida existiu. Isso. Então, talvez, né? E aí é o que Regina falou de Bert. Bert, ele faz um alinhamento de várias teorias que são fantásticas. Mas a gente vê, assim, quem estuda nessas áreas, a gente consegue enxergar de que lugar Bert está falando, né? E de onde é que existe esse alinhamento. Assim como você falou da live de ontem, e eu gostei bastante, porque, assim... Ele vai fazendo um alinhamento de vários lugares e, de fato, você tem razão. Uma pessoa que não transita muito nisso ia ficar perdida mesmo, né? Completamente perdida. E é o que eu sinto que, às vezes, muita gente que vem fazer constelação também fica. Porque, assim, tem um lugar de onde Bert fala, sabe? Tem um aprofundamento de onde ele fala, tem um alinhamento. E aí vem a minha questão, que eu sou muito, né, eu sou acadêmica também, então eu sempre busco essa área, esse chão, esse solo, porque eu acho que falta esse embasamento para a gente precisa trazer o chão. Ou como você estava falando dos estágios de consciência, por que a gente não ensina isso para as crianças antes? Porque existe o estágio de desenvolvimento, você não pode ensinar um pensamento abstrato se a criança é concreta, né? Então, como é que eu vou falar do não ser ou do ser que é o vazio, como ontem, né? Não tem forma, não tem nada, é movimento, onde é que eu estou? Como é que você vai ensinar isso para uma criança? Não existe. A criança, ela precisa pegar um algodão e falar, isso é algodão. Ela precisa sentir, porque o pensamento dela é concreto. E a partir deste desenvolvimento e dessa consciência é que a gente vai estendendo isso amplamente, né? E tem mais ainda que a gente pode pensar. Por que aqui a maioria de meia-idade para cima gosta tanto das questões do espírito? É porque nós já estamos nos voltando para as questões do espírito, né? No momento que nós vamos deixar isso aqui. Então, é natural que nessa fase do desenvolvimento e da nossa vida, que a gente busque essas coisas, porque as outras já foram construídas, já foram deixadas de lado. Então, assim, tudo tem um lugar, né? Eu acho que é interessante, Vera, que aqui no livro ele traz, né? Ele fala, acompanhar a mudança significa ainda despedir-se do que foi alcançado e obtido. Significa renunciar à segurança e buscar um futuro onde o novo precisa ser inicialmente testado e, com frequência, só pode ser reconhecido e implementado através de desvios e insucessos. Né? Então, assim, esse transformar que muitas vezes... E esse processo da evolução que a gente às vezes fala, por que não é ensinado, né? Lá, quando a gente fica questionando certas posturas, e a gente sabe que também existe um processo de maturidade, de evolução. Você vê que para nós, hoje aqui a gente pegar os dois exemplos, da Vera e da Regina, né? Que a Vera, logo de cara, ela entrou já falando assim, Marilis, obrigada, e foi ótimo, sensacional, adorei.
A Regina abriu a oportunidade, e ela foi sincera, realmente, que é isso, porque muitas vezes a gente também fica numa máscara aqui atrás, achando bonitinho, estando lá presente. A Regina ficou até o final, quer dizer, querendo ou não, entendendo ou não, e não fazendo sentido, mas ela ainda se fez presente. E ela falou, não entendi nada. E ao mesmo tempo, quer dizer, todos nós, e as duas estão aqui caminhando nesse processo evolutivo de trazer isso. E isso, Regina, está tudo certo, mesmo que você não tenha entendido. É ainda um momento da gente chegar àquilo ali, porque quando o Moacir, que ele é dessa linha mesmo de ir, porque tem professores que às vezes, né, não vai, mas o Moacir, tudo que, se a gente tiver aula com ele, eu tive a oportunidade quando ele esteve aqui, a gente tem que ir acompanhando, porque senão você não costura. Se a gente for muito assim, porque ele tira a gente, quer tirar desse lugar da mente, está em primeiro lugar. Tudo aquilo que ele foi colocando e foi fazendo, depois você, talvez, nesse segundo momento que você escutar a live ali, né, o encontro ontem, você já vai conseguir entrar. Mas assim, não se espanta, ou como você falou, desanima, não. Foi legal porque você ficou até o final, entendendo ou não entendendo, mas você ficou. Não, e outra que eu estava com sono e ajudou a não entender, aí você fica mais assim, e eu dormia e acordava falando, não estou entendendo nada, mas insisti. Assim como eu vou ver de novo, e insistir para ver, né, quando eu estiver mais descansada, para ver o que tá para conectar as coisas, porque não conectou nada. Eu falei, não posso ficar assim, senão eu largo isso. E assim, aquele exercício que eu quero fazer de novo, né? Que ele fez, eu recomendo todo mundo né, quem puder, a fazer e ouvir. Não é fácil. Não. Né? E aí eu me lembro, por exemplo, Pels, que é da Gestalt, né, da Gestalt terapia, ele tem uma frase que ele fala assim, que não adianta você falar de wireness e deixar essa pessoa, né, dentro desse estado, principalmente para o neurótico, porque o neurótico não consegue ficar em wireness. É muito difícil você perder o controle, é muito difícil você entrar neste vazio, né? Porque era um vazio, você não tem forma, você não tem nada, você é o quê? Você é a imensidão do espaço, então você tá ali flutuando, voando, né? Foi bem isso, voando. Foi bem isso, foi quando ele colocou pra gente imaginando o pássaro e tirar o pássaro. Isso, né? Que eu achei fantástico aquele exercício para mim. Então, assim, mas é o que ele traz, né? O neurótico em si, que somos todos nós, a gente não consegue fazer isso. É difícil, né? Se você falar assim, é igual meditação, você coloca uma pessoa para meditar, tem milhões de pessoas que não conseguem, vão estar se mexendo o tempo todo, vão estar, sabe, se buscando, vai vir milhões de pensamentos, falar que coisa chata, coisa ansiosa, principalmente os jovens, né? Também. Então, assim, por quê? Porque não é fácil esse lugar. E tá tudo certo, porque são estágios, a gente está começando. Agora, só para falar para a Regina, se você ficou até o fim, tá ali, tá aqui, tá nesse grupo e tal, é porque as coisas elas estão vindo. Então, de uma forma ou de outra, você já está no processo, tá tudo certo. Sim. E foi interessante porque assim, isso é uma mudança minha mesmo. Eu acho interessante em mim eu estar buscando e aceitando essa limitação, vamos dizer. Entendeu? Não entendi mesmo, estava meio dormindo, quero ver, abrir para sentir a coisa, quero ver de novo, mas para mim foi um porre. Não... Então, se você ouvir trigueirinho aí, que você vai falar que você não entende mais nada na vida. Mas olha, Regina, mas olha aqui que... Eu acho que não foi por acaso que tu ficou até o final, Regina. Regina, tu ainda vai, daqui 1 ano, talvez, acontecer alguma coisa que você vai voltar para trás e dizer, nossa, eu ouvi isso naquela aula que eu não entendi porra nenhuma.
E olha que Daqui a 6 meses, né, Angelita? Daqui a 6 meses ela vai assimilar tudo. E olha que A interessante, constelação foi assim comigo. na leitura ele coloca aqui, tudo o que é vivo se transforma. E é vivo porque se transforma e morre quando já não pode mudar. Então, se nós estamos aqui, como a Angelita colocou, e se você ficou até o final, é porque algo dentro de você, mesmo você falando, não tem sentido, o que eu estou fazendo aqui, mas existiu uma parte viva dentro de você que você anteriormente já colocou que você quer entrar num processo de transformação, quer aprender, você já colocou esse desejo dentro de você, que ainda ficou, mesmo a sua mente querendo estar entendendo, controlando tudinho. Então, tanto fez sentido que você ficou até o final, porque simplesmente você poderia ter desligado ou ter saído. Queria falar com a Regina de Bauru. Regina, como é seu sobrenome? Papassone. Papassone. Você fez uma colocação muito interessante aí sobre a nossa jornada de estudos na escola, que vai só aumentando, a cenourinha vai aumentando, acumulando conhecimentos até chegar lá em cima e falar, puxa, não aprendi o essencial da vida, né? Tenho muito conhecimento e informação, não aprendi o essencial. Então, eu queria fazer um contraponto com o que você falou, que é real, acontece, faz parte da vida, mas eu queria colocar um contraponto com o que você falou, que também acontece na vida, e aconteceu comigo. E como eu cresci com uma estima muito baixa, eu não consegui seguir esse caminho, né? E eu tentei muitas coisas, entrei na faculdade, não consegui terminar, e comecei várias coisas que eu não dava conta, continuidade. E aí, muito cedo, eu já fui levada para esse caminho aí, que todo mundo, você falou dessa visão de que todo mundo lá em cima fala, nossa, eu estou cheio dessas informações, mas eu mesmo nem sei quem eu sou. Então, eu fiz o reverso. Eu, muito cedo, fui convidada pela vida para ver o que eu vim fazer aqui, por que eu tenho que passar por tudo isso, o que isso significa na vida, não é? Então, muito cedo, eu comecei o processo de autoconhecimento, de me questionar, através do sofrimento mesmo, entende? Então, e talvez fosse essa minha jornada, já ir por esse lado mesmo, entende? Hoje eu vejo assim, eu comecei a faculdade e não terminei, comecei uma série de coisas e não terminei, mas se eu tivesse levado adiante, eu não sei como eu estaria, talvez cheia de conhecimentos, diplomas, sei lá o quê, mas eu não ia ter o conhecimento essencial que eu tenho sobre a vida e a nossa existência. Entende? Talvez eu não tivesse me interessado por isso, eu tivesse me distraído tanto com a cenourinha lá no outro caminho, que talvez eu não tivesse despertado para esse lado. E não dá para saber, né, na realidade. Mas eu despertei muito cedo para esse caminho aqui, muito cedo eu já estava lendo Bhagavad Gita, eu já estava mergulhando em tudo que é coisa que... Tem gente que sabe, fala, o que é isso? O que é Bhagavad Gita? O que é isso? Então, muito cedo... Estava falando cedo... ontem com uma cliente sobre Bhagavad Gita. E eu também, muito precocemente, eu com 15 anos, eu estava dentro de um grupo desses de estudo. Olha que gente louca que eu... Mas às vezes a gente é assim mesmo, Nádia, é assim mesmo, que lindo, né? Mas o essencial não está na quantidade do conhecimento Com dos certeza. meus olhos, né? Uhum. O essencial é o ser. E isso em toda a história da humanidade, isso ficou muito claro. Desde lá no tempo de Delfos, né? Está conhece a ti mesmo. Esse o caminho, a A sinalização. receita já foi dada há muito tempo. Tá tudo em ordem, né? Se você for ver, mesmo os mitos, né?
Todos eles levam, no fundo, a esse processo de autoconhecimento e a elaboração da nossa própria consciência, né, de quem somos, né? E tanto que sem ele nós não chegamos em lugar nenhum, né? Mas uma coisa é certa, Nádia, para todos nós vamos chegar, cada um através dos seus caminhos, mas todos os caminhos levam ao mesmo ponto, né? Todos os caminhos, eles vão nos enriquecendo a fim de que nós possamos encontrar as nossas respostas para que a gente chegue lá. Está tudo certo, é nós que determinamos que isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, isso aqui não é. Esses rótulos são todos equivocados, são muitos equívocos, tudo certo. O que é bom para mim, eu, por exemplo, posso gostar muito de maçã e você amar pera. Então, a nutrição está sendo perfeita, está tudo em ordem. O outro gosta de banana, o outro gosta de uva, o outro gosta de melão, o outro gosta de abacaxi. Está tudo em ordem, está tudo em ordem. Eu costumo dizer que a pera é a fruta mais feminina que tem. E quando ele fala no final desse texto, né, a gente falando dessa transformação, é interessante porque o que o Bert quis talvez trazer com todo o conhecimento que ele buscou, né, ele foi buscando em vários campos, porque ele tinha um lugar em cada campo, né? Quer dizer, esse campo é a questão do estudo de cada um que desenvolveu, e ele foi lá também para poder experimentar, vivenciar, ele ia lá um pouquinho, que ele pode, né, que pôde deixar como contribuição através desse olhar da constelação, que são vários olhares junto, é o que ele fala aqui no final dessa transformação, né? Que ele coloca até falando da questão da morte, mas ele fala, quanto maior foi a disposição de aceitar a mudança na vida e concordar com ela em cada passagem decisiva. O que é o principal quando a gente está fazendo um processo, né, de atendimento na constelação? O que a gente fala de principal ali? Eu aqui a facilitadora, está aí o cliente. Olha para isso. Se você não, né, o concordar do jeito que foi, né? Porque eu não tenho como mudar tudo aqui que eu vivenciei. O dia de hoje, de manhã, quem levantou, se foi atrasada, ou se foi bom, se foi ruim, ou se pegou o carro, se bateu, tem como a gente mudar o dia de hoje, de manhã, 7 horas da manhã? Não. A gente simplesmente vai ter que concordar do jeito que ele já foi. Gente, hoje foi incrível, né? Porque independente da carga horária que às vezes eu durmo, meu relógio biológico sempre me acorda, eu posso dormir às 2 ou 3, que tchum tal. E eu recebi umas amigas, até alunas, a Selminha dormiu aqui em casa essa noite, de Orlando, a Edmara está aqui, ela tá ali ocupada, e teve mais uma outra, Nádia, cadê a Nádia? A Cris também estava, chegaram 00:30. Que Cris? Que Cris? A Cris, que eu constelei lá em Orlando. A Cristina Rocha? Mas já foi embora. Dormiram as 3 aqui essa noite, só ficou Edmar. Aí, quer dizer, até que ela chega, a gente conversa um pouquinho. Se ajeita todo mundo, já fui. Aí vai isso, conversa um pouquinho, a gente já foi dormir. Já era mais de 1:30 da manhã. E hoje, quando eu acordei, elas acordaram e ficaram com pena de me acordar, porque elas falaram que eu estava num sono e eu com um monte de coisa para fazer. Quando eu acordei, era 8:20. Eu falei, como assim? Aí eu saí daquele pulo, falei, já estou atrasada, vocês se viram aí, deixa eu ir embora. Então, assim, tem como eu apagar o meu dia que eu acordei hoje fora do horário, atrasada, que aí eu tive que acelerar, colocar em ordem, fazer até para poder tudo se adaptar? Não tem. O que eu tive que fazer? Aceitar. Eu cheguei e falei assim, ok, eu vou chegar atrasada no meu primeiro compromisso. Eu falei, vou ter que aceitar e dali eu acelerar um pouco para recuperar. Mas eu não tinha como mudar. E é isso que aqui o livro, né, hoje a leitura a gente traz, e o que o Bert, de onde que ele estava nesse lugar no campo, em qualquer dos estudos que ele foi se aprofundando e foi conhecendo, que ele olhava para aquilo tudo ali e pôde observar. E que ele traz isso que é justamente falas dentro da constelação para a gente.
Se a gente não olha e se você não toma aquilo e a gente aceitar essa mudança. E a constelação não é que você sai dali, tudo que você viu foi ali, agora você vai virar assim, está tudo novo. Não. É o que você vai fazer com tudo que você viu. Porque você só viu. Você viu, experimentou, sentiu, escutou os representantes. Agora, o que eu pego com aquilo que eu vi ali, que eu presenciei? Se eu ali não tiver essa disposição, essa disponibilidade, a vulnerabilidade de aceitar e dar um lugar aqui no meu coração para tudo como foi, não vai ter transformação, vai ser muito mais relutante. Aí a Regina traz bem legal isso, porque ela sem saber por que ela estava ali com tudo aquilo, mas ela ficou. Ela falou, não estou entendendo nada, dá vontade de desistir. Mas ela se colocou num lugar dessa disposição, sem entender nada, de falar, tá bom, então deixa eu ver que bicho que vai dessa aqui, eu vou pagar esse preço aqui de cochilando ou não cochilando. E de ser sincera com você hoje, porque isso se trata de uma sinceridade, de um compromisso com você, de você se expor e falar, eu não entendi, eu não gostei, aonde que... Eu não considero nem que a gente possa usar o gostar ou não gostar, né? Mas falar, não entendi nada, parece que eu não estava ali, eu estava aérea. Mas eu dou essa dica para quem não estava presente ou quem estava, ter a oportunidade de ouvir e de se abrir, de se esvaziar e de se abrir sem expectativa, sem ponto de vista, na linguagem que ele traz. Porque quando eu falei com vocês que eu conheci um pouco disso daí que o Moacir falou, eu fui relutante dentro de mim, internamente, porque eu falei assim, o que esses caras estão falando? O que é esse sentir? O que é isso? Pensa a Marilis a 220, como que vocês falam, mas sem ainda essa sensibilidade de chegar, ficar 9 dias, 15 dias enfiada dentro de um lugar que era todo mundo só ficava nisso daí, e a mulher vira para mim e fala assim, agora você vai sentir. Aí eu falei, moça, eu já sinto tudo, né? Eu pensei comigo, não falei assim na hora, não, mas pensei, né? Aí o exercício, olha, Regina, olha o exercício. Era andar dentro do hotel, primeiro os quadro, pintura, e você sentir como um quadro. Aí eu falei, gente, eu não paguei para me sentir eu como um quadro, não. Mas vamos lá. Aí eu fui andando pelo corredor, porque era um exercício, né? Aí eu olhava o quadro e falei, tá, como que eu me sinto? Quadrada, redonda? E aí eu tentava assim. Gente, era uma piada, tá? Vocês imaginam eu fazendo esses exercícios. Aí, do quadro tal, aí a gente tinha que ir para o lado de fora, sentir uma árvore, sentir como folha balançando. Eu falei assim, eu não paguei um dinheiro para mim poder... A mulher falar isso, não. Aí eu voltava, porque você tinha que fazer o checklist e voltar para dar o debrief, que era dar o resultado. E vocês acreditam que quando eu relatava o que eu tinha vivenciado no decorrer do corredor e tudo, a mulher virava para mim e falava assim, você precisa sentir mais, você não entrou no sinta-o. Aí eu falei assim, como assim? Mas, no fundo, eu sabia que ela estava falando a verdade comigo. Porque eu não tinha conseguido me sentir árvore, eu não tinha conseguido me sentir como um quadro, como uma poltrona. Eu fui só caminhando nos exercícios. E eu falei, gente, essa mulher parece que lê aqui dentro. Aí ela mandava eu de novo repetir os exercícios. Então, assim, foram vários passos, sabe? Vocês imaginam, aí eu parava nas poltronas e pegava o celular e ligava para resolver situações, né? Então, porque era o mental meu falando comigo, era que eu ficava assim, meu Deus do céu, mas eu já senti tudo e a mulher fala que eu não sinto nada. Mas, e foram esses dias todos. Então, e aí depois de eu ter passado por tudo isso, eu concluí, ok e tal, eu ainda resolvo, depois de 4 meses, voltar para fazer o profession, mais 7 dias internada, eu falava que era internada. Aí, pensa, no primeiro dia, Regina, eles me fizeram uma sabatina individual, porque isso o Avatar
é autodidática. Você tem o checklist, você vai fazendo. São 3.000 pessoas, pensa bem, e eles conseguiram olhar no seu olho quando você faz o debrief e falar que você ainda tinha que voltar para fazer o exercício. Tão doido, eu mais ainda. É um processo. No primeiro dia, numa dinâmica que eles fizeram, que era em dupla, começou lá, tal menino me fazendo a sabatina, que era esse o negócio, aí chamou uma lá que era tipo mais um step, né? Para vir. E aí ela ficou comigo o resto da tarde para tirar o que estava impedindo, e ela vira para mim e fala assim, que era tal de ser boazinha, né? Porque estava acontecendo um episódio naquele momento comigo, e ela vira para mim na minha cara e fala assim, então quer dizer que para você ser boazinha, você tem que se fuder. Aí eu falei assim, mas como assim? Aí ela ficou, falou assim, não é assim? Então que você tem que ser boazinha e você tem que você mesmo se fuder com isso? Aí eu falei, não, mas eu nunca fiz isso. Aí ela falou assim, olha para tudo. E aí ela foi mexendo, sabe? Foi futucando. Aquilo, gente, vocês não têm ideia de nervoso, de ao mesmo tempo, de falando, o que eu estava fazendo ali de novo? O que eu faço com a minha máscara? Como que ela me tira a minha máscara? E não, foi isso mesmo. E aí foi. Como quando é que eu vou viver sem? quando Né? eles terminaram comigo, terminaram assim, se deu por cansado e tudo, um monte de situações, eu só falei para eles assim, ok, o dinheiro é meu e eu faço o que eu quero, estou indo embora. E aí eu tinha ido de carona, eu não estava de carro. Aí eu falei, não acredito, vim embora de Orlando, como que eu vou fazer isso? Já era 8 horas da noite. Aí eu fiz o pessoal me levar para o aeroporto, aluguei um carro, não queriam me deixar eu vir, porque eu estava com o meu emocional abalado também nisso tudo. Eu estava intrigada comigo, boazinha se fode. Por que eu estava me fodendo, então? O que eu estava fazendo comigo para ser esse boazinha ali para os outros? Eu estava, então, foi uma das feridas, né? E eu falei, essa mulher sabe de nada. Aí, ao mesmo tempo, eu olhava para mim e falei assim, nossa, ela falava tudo o que estava acontecendo. Ela foi fundo. E aí, essa história para mim é muito legal, porque isso eu vivenciei. E eu vim embora dirigindo, chorando. Viajei 3 horas, que eu não sei como que eu cheguei aqui. Não sei como. O sono vinha, a emoção vinha, e eu dirigia aquele negócio todo. E aí eu fiquei o domingo pensando em tudo que tinha acontecido e falei, não vou voltar. Aí o pessoal ligou e chamando, os colegas, que a gente já tinha formado um grupo, né, assim e tal. E aí, a desculpa. No fundo, eu queria voltar. Eu tinha me colocado à disposição, quer dizer, mas era um orgulho. Não sei se era orgulho, era aquela briga interna, né? Não, e aí eu, por desculpa do aparelho, que eu tinha que pagar uma multa por causa que o aparelho tradutor veio embora, né? Comigo, então eu falei, então deixa eu voltar lá. E aí eu voltei na segunda-feira, porque como ele é autodidática, você chega, você começa de onde você estava, no checklist, e você vai fazendo os compassos e as trainees vão te acompanhando, já que você estava, né, um pouquinho mais atrasada. E com isso foi muito bom, porque eu trabalhei muitas agendas ocultas que estavam atrás disso, né? Trabalhei com outras coisas, mas eu não tinha noção do que aquilo estava sendo reproduzido dentro de mim. Eu estava sem saber, assim, eu caí lá e falei assim, que tanta coisa é essa que eles fazem que aparentemente é banal, sem entender nada, mas que estava mexendo muito comigo. E é isso que hoje a gente também traz dentro do contexto aqui, né? O mundo se transforma depressa e muitas vezes a gente também quer estar acompanhando. Dessa vez, o que aconteceu? A tecnologia estava chegando, a gente sabia que muita coisa a gente teria que se lançar online. Eu não sei mexer, a gente reluta, eu não sei fazer isso aqui, eu não sei clicar para abrir um Zoom, eu não sei atualizar o telefone, eu não sei o quê. E o que aconteceu de fevereiro para cá, para março? Tivemos que fazer uma readaptação. Tanto os nossos filhos, as escolas, o trabalho. Hoje nós disponibilizamos de estar fazendo os estudos, de estar fazendo atendimento de uma forma, porque tudo que a gente aprendeu vai agora ficar onde? Porque eu não posso atender presencial, porque eles não estão permitindo? Não, é essa transformação, é essa evolução. Chegou, vem cá, neto, né, Regina? Como seu neto te auxilia, essas coisas. A gente chama os netos, a gente chama um amigo, a gente vai lá, faz uma amiga coloca um tutorial lá para a gente poder ir seguindo os passozinhos. O Zoom, que a gente
né, os criadores do Zoom hoje, com toda essa mudança por um outro lado, você vê como que eles hoje estão sendo uma plataforma que todo mundo está usando, tanto a nível empresarial, a nível de estudo, a nível de bate-papo, a nível de qualquer coisa. E é isso que hoje o texto fala, e logo em seguida o outro texto fala do fim e do começo, e o começo é bom, o fim é bom. É muito interessante isso. E eu tenho uma frase que eu escutei muito de uma amiga de banco, que ela falava assim, ela dizia assim para a gente, ó, se não tá bom, ela não falava se não tá bom, como que é? Se não deu certo é porque ainda não chegou no fim. Então, quer dizer... Ela falava isso. Ela falava muito isso para a gente dentro do trabalho. Ela falava assim, se não tá bom é porque não chegou o fim. Então, quer dizer, e o texto traz que se o começo é bom, o fim também é bom. Né? E você vê que a gente já tinha essa metáfora, como a Regina falou, que eu vou. Se não tá bom é porque não chegou o fim. Porque dá a entender, né? Talvez a gente não parou para olhar a frase que não tá bom, então ainda não é o fim, porque o fim ele tem que estar na mesma energia e na mesma sintonia de como começou, né? De como a chega, que ao mesmo tempo é olhar a vida que a gente olha quando o nascimento com a morte. Eu fui numa cerimônia domingo de um falecimento, e eu não tinha imaginado, eu sei que pega cinza, joga nos ares, que eu sempre brinco com isso, mas eu fiquei tão maravilhada com o tipo da cerimônia que foi que eu postei até as fotos e compartilhei, que foi feita das cinzas junto com o cimento, que é feita, tipo uma pedra, tá até no meu pôster lá no Face, que é para os corais. Então, essa pedra, como é usada de cimento, as cinzas da pessoa, né, do Ramon, foi junto ali. E enquanto estava molhado ali na borda, aí colocou a mão do filho dele, que é de 1 ano e pouco, a mãe, a esposa, o pai, então ficou a marca em cima. E essa pedra, né, que é tipo um instrumento assim, ele vai para o fundo do mar, então tem a cerimônia de levar até o fundo do mar, de descer, e ali é onde que tem os corais, onde que os peixes se alimentam, essas coisas. Eu fiquei maravilhada de olhar a simbologia, de saber que, ao mesmo tempo, a matéria, que a pessoa não está ali, aquele fato, mas que se transformou junto naquele cimento, de estar ali alguma parte que foi, de estar assim, eu olhei assim, fiquei assim, nossa, que maravilha, é como se estivesse dando uma continuidade, eu olhando a morte agora, depois desses estudos todos, venho fazendo da constelação e outras técnicas, de olhar aquilo e falar assim, a morte não acabou. Eu senti aquela pedra que foi assim, que vai como se ali fosse... A morte não acabou. Gente, o tempo todo eu fiquei encantada olhando aquilo. Não sei se é porque o mar me chama muita atenção também, e foi numa marina que estava a cerimônia, teve o padre e a gente fez aquilo assim. Eu fiquei, nossa, sabe, de um olhar diferente, sabe? Então, assim, o começo, e esse texto trouxe para mim, quando o Vitor passou, eu fiquei assim, meio, falei, nossa, o começo é a alegria do nascimento, né? Que a gente recebe o bebê, o filho ali, é toda uma alegria. E quando eu não sei se a mãe estava ali também, tem uma dor, lógico, da saudade, né? Mas eu senti ela tão bem olhando aquilo, e eu pude falar umas palavras para ela desse olhar da morte, e eu me senti que a vida ali estava ainda dando continuidade. Então, quer dizer, também era um momento bom. Você né? sabe que A vida é infinita, continua, né? Essa visão da dor nós devemos a um equívoco histórico, né? Porque eu li há muito tempo atrás que os gauleses eles eram muito poucos, né?
mas eles eram assim, eles causavam muito medo nos romanos, eles deixavam os romanos em pânico. Vocês sabem por quê? Alguém sabe? Porque naquela época eles estavam brigando por espaços, por terras, né? E brigavam morte mesmo. Espera que eu quero trazer a Edmar aqui, Aninha, que ela aqui também é uma aluna aí, ó. Ela é de Orlando. Mas fala, Regina, eu te cortei só para poder mostrar a Aninha aqui. Então, os gauleses, eles, assim, naquelas batalhas, assim, ferozes, né? Quando um morria, todos os outros, com maior alegria, com maior, assim, até breve, amigo! Então, os romanos ficaram aterrorizados, ficaram aterrorizados mesmo. Porque qual o entendimento que os gauleses tinham? Que nós nos veremos daqui a pouco. Uhum. Tanto é que quando nascia alguém, eles sabiam que era a reencarnação de algum amigo, de algum guerreiro que estava voltando, alguma mulher. E aí chegava a criança, aí iam perguntar para o sábio quem era que estava voltando. E aí ele falava assim, é fulano. Então ali ele era acolhido pela família antiga e a família nova. Então, ele era amado intensamente, né? E assim, eles tinham uma cultura de muita felicidade, de uma riqueza muito grande espiritual, uma relação muito grande de ética, né? Então, eles foram dizimados, mas porque eles eram números pequenos, mas o que mais, assim, deixavam os seus inimigos aturdidos e assim transpassado de desgosto, principalmente os romanos, era por conta dessa vibração de amor, porque sabia que, olha, nós vamos voltar. Até daqui a pouco, amigo, né? E agora essa cultura, nós estamos vamos precisar mais algumas gerações, mas talvez deixemos daqui muito pouco tempo de sofrer, né? Eu vejo meus pais, quando eles partiram, meu tio achou muito interessante, porque no meu pai, eu tinha feito uma mesa de café da manhã com tudo que havia de mais gostoso na época para pôr para quem fosse lá. Porque meu pai sempre teve a casa muito aberta para todas as pessoas, meus pais, né? Então, era difícil um dia que não tínhamos alguém para almoçar conosco, porque era assim. E aí, eu vejo que essa coisa de ver com amor esse momento, eu já aprendi alguma coisa em mim, né? Mas eu sinto muita saudade da minha mãe. Dia 19, faz 4 anos que ela se foi. Nossa, eu sinto às vezes ela chegando. E dá uma saudade, e isso é uma saudade muito boa, né? Então, eu acho que essa coisa não é cheia de dor, é cheia de uma saudade boa, né? E isso talvez nós vamos mudar, vamos mexer, né, Vera, no inconsciente coletivo, no nosso inconsciente pessoal, namorando os outros, vamos contaminando com esse amor, desse entendimento, essa pacificação, para muita dor deixar de ser dor, né? E nisso tudo, a gente falando, né? Tá vendo? A Regina já começou realmente já colocar aí, ó, trazer para gente essas histórias, viu, Rê? E olha que interessante, você vê que a gente estava falando do texto anteriormente que da transformação do mundo também se transforma depressa e fala se o fim é bom, o começo é bom. E ele traz um texto aqui porque muitas vezes quando a gente fica olhando para trás, que é o começo, dependendo, o que a gente fica, é como se a gente estivesse amarrado em alguma coisa. Trava, pode travar. Que a gente fica travado. Então, ele traz isso. Por quê? Quando a gente está num processo desse olhar que o Bert traz para nós, né, ele quer dizer o quê? Que muitas vezes esse sucesso, muitas vezes aquilo
a gente está olhando para trás. E aí a gente está numa repetição também de algo que se não foi bom. Então, ele também quer trazer essa transformação para a gente, para justamente esse fim, que se é bom, o começo também é bom. Por quê? Porque é esse novo olhar, como a gente olhar para lá, está nessa disponibilidade dessa aceitação. Agora, eu vi ali nos 2 textos, né, o primeiro, sobre a questão da mudança, óbvio que é isso que você está trazendo, e o quanto é difícil aceitar a mudança, apesar que a única certeza que nós temos na vida é que tudo muda. Heráclito já dizia isso 200 anos antes de Cristo, que nada é certo a não ser a mudança, e nós ainda ficamos apegados, né, às questões, que a gente tem medo, a gente fica inseguro, a gente tem uma série de coisas aí em relação à mudança. E quando ele traz a mudança ela só existe no momento presente. Ela não está nem no passado, nem no futuro. É por isso que ele está trazendo aí, a gente pode associar com todos os outros textos, né? Porque é a base fenomenológica, é o aqui e agora, né? Então, assim, isso aconteceu, eu aceito aquilo que aconteceu, e como eu vou reagir a partir disso? Isso vem desde Sartre, na verdade não é de Hellinger, né? Isso é Sartre que dizia, o que importa não é aquilo que me fizeram, é o como eu reajo a partir daquilo. Diante dos acontecimentos. E aí várias teorias psicológicas, inclusive, com base no existencialismo, elas pegam tudo isso, né? O como nós vamos fazer, não é o porquê, né? A psicanálise vai atrás do porquê, né? Essas bases, elas querem saber como é que eu vou fazer. Isso existe no aqui e agora, neste momento presente, e a partir daí é que eu posso, né, dar outro passo. E aí ele traz o outro passo, no outro texto, que para mim eu só enxerguei como movimento. Porque, na verdade, a mudança é o movimento. E aí eu lembrei até do exercício de ontem. De ontem, o que ele falou ontem do movimento, que é justamente você Isso. fica apenas com o movimento. E o que é o o movimento? Porque não tem início nem fim. Não tem início e fim. A vida é um ciclo, né? De nascimento, adoecimento, envelhecimento, morte, tudo recomeça. É assim. Tanto que fala, qual é o contrário da vida? Né? Todo mundo fala que é morte, mas não é, Não, é o nascimento. É o nascimento. Porque a vida é eterna, é um ciclo, a gente se transforma, a gente muda de estado, né? Vamos dizer assim, ou seja, a mudança de novo. Então, ele traz na questão do movimento, né? No próprio movimento da vida, ela não tem início nem fim, né? Não tem bom nem feio. São as polaridades que ele traz ali do início e fim, bom ou então, mal. Percebam, né? uma coisa, ele começou falando do fim. Se o fim é bom, o começo é bom. Isso é bom. Então, você pode ver isso como se ele estivesse começando de maneira invertida. E, na verdade, não é. Uma coisa acaba bem, é como se você termina numa vibe boa, pronto para começar uma coisa nova já nessa vibe que está indo. Então, assim, ele não está indo de trás para frente, ele está continuando o movimento. E quando você fala isso, Angelita, o que ele coloca? O fim só se preserva num novo começo. Então, o que quer dizer? Quando eu encerro isso daqui, se o meu fim aqui, como que eu estou, que é o que a Vera traz, que a mudança só acontece no aqui e agora. Então, porque diante de agora tudo que existe. Que é o movimento, que só existe isso. E aí, como que eu vou a partir de amanhã cedo? De como eu estou aqui e tomei isso daqui. Então, amanhã eu dou uma continuidade de acordo com o que eu fiz esse movimento, né? Do que termina para começar o novo, vamos dizer assim. Eu sou suspeita a falar porque eu sou a pessoa mais fã da mudança, né? Eu adoro mudança, eu adoro começar as coisas de novo. Não. Onde está Gêmeos no seu mapa, Angelita? Meu pai é geminiano. Não, no seu mapa astral. No meu, não sei. Vai ver.
Aqui é bom A porque a minha gente lua já em traz Gêmeos, todas eu gosto de essas mudança. contribuições, viu? Eu sou sagitariana, sou muito leve, assim, com as mudanças Então também. você é Ela agora, faz perto tudo agora. certo, Então já está novembro aí, dezembro chegando, é isso? Sim, vou comemorar com vocês no nosso curso. Vamos sim! Que dia? Mas Sagitário, 22 de novembro. 28? 22. Ah, 22? Uau! Ah, primeiro do meu decanato. filho também. É? Meu filho, 22. E você deve ser na numerologia número 5. Mudança. Sempre muita mudança. Eu sou número... Eu sou 6. Eu sou 6 ou 8, peraí. Deve ser 5. Eu sou Deve sim. ser um 5. Você é o que é, né? Se é o 5, se é o 6, se é o 10, você é o que é e pronto. Aí eu vou lembrar o nosso facilitador Vitor. A gente não é Isso. nada disso. Com É isso certeza, Vera. aí. Ô, Moacir, nós não somos nada disso. Isso. Não tem número, não tem nome, não tem nada. Quem Tem é você? nada. Quem é você de fato? Não é nada disso. Nós não somos isso, estamos isso. É um estado. Estamos. É um inferno. Estamos. Gente, Eu não muito sei legal. nada de astrologia. Nunca li meu signo, gente, para saber o que diz. Só sei, Mas assim, olha, de ir lá no horóscopo e dizer hoje o sagitariano está isso. Nunca fiz isso. Não, isso Obrigada. nunca faça, porque realmente isso é muito, muito, muito raso. Eu sempre pensei dessa forma. Quando eu fui fazer medicina tradicional chinesa, eu numa dos ambulatórios, um dos monitores quis, eu estava com mais algumas pessoas, observando dois clientes que tinham uns estados muito próximos e tínhamos feito tratamentos muito similares e que tinha dado resultados muito diferentes. E aí, zoando, um deles falou assim, isso só os astros explicam. E aí um dos monitores falou assim, olha, eu faço todos os anos o meu mapa e isso é um negócio sério. Ele realmente pode estar realmente influenciando tudo isso aqui. E eu sempre tive essa ideia, né, Angelita, que isso aqui, ai, meu Deus do céu, isso é muito na minha cabeça. Mas aí, no almoço, eu fui conversar com ele e ele me foi contando mais as experiências dele. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso conhecer essa mulher. Onde que é? Ela é perto lá do Shopping Eldorado. Eu falei assim, mas será? Mas não vai dar para mim ir lá. Será que ela não topa vir fazer uma palestrinha para nós aqui? E ele falou assim, com certeza, eu dou jeito. Eu sei que, mas a gente tem que ter pelo menos um número mínimo, né, para ela poder vir aqui, para não se sentir assim. Eu sei que no final do dia já tínhamos mais de 27 pessoas, de tanto que eu tinha feito publicidade. Fiz publicidade, juntei, olha, no dia estávamos em 43 ou 44, não me lembro. No final da palestra, ela ficou conversando com algumas pessoas, e aí eu falei para ela, eu gostaria de ver a possibilidade de a senhora fazer um curso para a gente. Porque eu entendi que isso é muito sério. Eu quero entender, porque isso vai ser valioso para mim. Aí ela falou assim, e aí, quantas pessoas no mínimo? Umas 15 pessoas. Na outra semana, Angelita, nós já estávamos em 35 pessoas para fazer e fizemos. Terminamos em 4, é lógico. Mas... Fez um movimento. Fizemos um movimento. Então, mas é muito lindo. A gente fica mais reverente a essa força do universo da vida e todas essas mudanças incríveis que acontecem. Existe sim algo muito maior que nós desconhecemos e nós só tateamos. Tudo no universo tem seu significado e tudo tem interferência com toda a criação. E muitas coisas não é nos dado permissão, porque não temos entendimento. Então, muita coisa não é... E às vezes até temos todo o conhecimento, mas nós não temos cognição para testar. Exato. Então, essa maturação, essa maturidade, o ser humano ainda não no planeta Terra.
é muito individual até aqui, né? Então, você vê que tem pessoas que estão em vários estágios de condições, mas está tudo certo. E Tudo um vai certo. ajudando os outros e todos vamos caminhando. Eu penso dessa forma. É. E esse caminhar que a Regina colocou é interessante porque no finalzinho ele coloca assim, olha, cada passo de um movimento é simultaneamente um fim e um princípio. Por conseguinte, em vez de visar a uma meta onde esperamos descansar, exercitemos-nos agora enquanto estamos a caminho, no deixar estar que nos conduz além de todas as metas. Assim, permanecemos peregrinos. Então, quer dizer, é esse caminhar, sabe, Regina, quando hoje nós reiniciamos aqui, que a Vera trouxe esse lado, né? Ah, eu adorei, a Regina trouxe, eu não entendi nada. Então, e você vê que está tudo certo e no mesmo patamar. Então, não se sinta que ou que a Vera gostou e que entendeu tudo, que isso é melhor, ou que ela está no nível assim, que você, como quem diz, poxa, será que eu que estou burra, vamos dizer assim, não entendi nada? Mas não é. É o quanto nós nos colocamos nessa vulnerabilidade, o quanto que nós nos colocamos nessa disponibilidade para que as coisas... E tem um tempo, como hoje também, eu trouxe um exemplo, às vezes sem querer a gente já quer que desde o início, e a Regina trouxe isso, a de Bauru falando, existe um processo que é o processo da caminhada, que é o processo evolutivo, né? Às vezes a gente coloca um exemplo muito comum que eu, na minha época, só depois dos 15 anos que eu podia pintar as unhas. Então, eu ficava doida, contando ali no calendário quando é que eu ia fazer meus 15 anos para poder pintar a unha. Aí, quando eu olho minhas netas de 3 aninhos, cheio de esmalte colorido, e eu fico assim, olhando, e que está tudo certo hoje. Então, o importante é a gente ser peregrino. Quando a gente é peregrino, nós estamos fazendo essa caminhada. Até a Maria. Eu penso também, Schultz fala que não importa você atingir o topo, importa é a caminhada, o processo que você vai ter até chegar lá. Então, a meta, tanto faz, porque uma vez atingida, você vai inventar outra. Sim, porque ela não satisfaz. Eu também penso, ninguém nunca vai chegar lá, sempre está caminhando. Nunca vai chegar ao topo. Que o gostoso dessa caminhada é não estarmos todos no mesmo patamar. O gostoso é que sempre haverá, é como numa aula de inglês, quando a gente está aprendendo. Não é, você já não sei se você tiver essa experiência, eu estou tendo essa experiência de estar na aula de inglês com muitas pessoas jovens, né? E eu fico assim encantada, porque eles têm uma habilidade, e porque eles estão em uma escuta com música e com filmes e com games que eu não tenho acesso. Então, eles têm uma expertise que não é da minha, mas eu aprendo quando eles estão falando lá, falando com o professor, eu estou melhorando a minha audição, eu estou observando como é que eu estou buscando imitar daqui a pouco, como que ele fala country, o outro fala, country, sabe, os sotaques, e eu falo assim, gente, olha, meu ouvido fica espertinho, viu, Regina? Então, quando a gente está numa caminhada que a gente não está assim, tão afiadinho, mas, gente, que delícia, porque eu posso aprender com um fulano, posso aprender com esse cara, porque se eu estou aqui, é porque é o meu momento, porque eu posso, porque então, eu gosto muito de Jung, quando ele fala que quando o aluno está pronto, o mestre chega. Uhum. Quando a gente, na alma, está pronta, vem as almas, vem as aulas, e vem com um professor, vem com outro, vem um amiguinho, pega na mãozinha da gente e fala assim, vamos junto, olha, vamos estudar junto. É gostoso. Tem até quem te deu o telefone da Marilis, que não sabe quem é a Marilis. Fala lá, agora a Regina Costa. Então,
eu não sei se eu vou dar conta de expressar assim, desde o começo, né, que nós estamos aqui conversando, mas que eu coloquei a minha impressão de tudo, e com o decorrer, cada um foi colocando tudo. Então, eu senti, você colocou, Amarilis, da sua dificuldade lá na aula, né, de sentir. Então, o que eu sinto agora é que tudo isso, todo esse aprendizado está me trazendo assim uma autossatisfação muito grande, que isso é que eu estou me conhecendo, eu estou me sabendo, eu estou me assumindo, sabe? E esse me assumir, se fosse uns tempos atrás, talvez eu nem falasse isso. Eu não entendo, isso não é para mim, tchau e benção, sabe? Então, hoje, eu falo, não, eu não entendi. É como se fosse uma roupa, uma camisa, sabe? Então, foi distribuída uma camisa lá, serviu para os outros, paciência. Para mim, não serviu. Eu tentei colocar, mas não serviu, não é a hora. Ou eu tenho que perder peso, ou eu tenho que ganhar para servir a camisa, mas não é o momento. E, e tudo que colocou aí está me dando assim, muita... essa sensação agradável de estar no caminho. De estar no caminho e não vamos parar mais, né? Assim, de estar aprendendo, estar caminhando. Hoje deu de um jeito, deu do outro. Eu sei que cada uma, assim que falou, vai abrindo uns flashzinhos, vai aprendendo para poder a gente estar junto, no caso. Isso mesmo, você Isso está mesmo. no time. Se tem que engordar ou emagrecer, não importa. O importante é você estar lá no time. Isso. O caminho se faz caminhando. Eu só tenho uma coisa para dizer. Eu aqui, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Isso, Alitita! Eu também, Angelita. Tão honrada, eu vejo vocês assim. Eu me sinto uma menininha, uma criança, no sentido de ouvir vocês falarem com a experiência que tem. Algumas já são até avó, e eu ouço a experiência de vocês. E mesmo assim, eu não me sinto diferente, não me sinto nem mais nem menos, me sinto que eu estou no lugar onde eu deveria estar. Isso, Angelita! Isso. Que bom! E é justamente nesse lugar que cada um sabe, como o Bert trouxe a experiência dele, que ele buscou estar em cada lugar, em cada campo, ele foi em busca. E que nós possamos ser esse peregrino dessa grande jornada que é a vida. Que a gente possa buscar em cada campo, né, a experiência para que possa trazer como conteúdo, como mudança, como terminar um fim para começar um novo nessa vida que está à nossa disposição. Então, gente, a Vera também tem que sair. Eu acho que a gente pode também, né, encerrar essa noite justamente isso, se perguntando para cada um como é esse caminhar, né? Como é fazer essa caminhada, como que dá esses primeiros passos, é o que a gente está fazendo. E se pergunte, se tem dúvida, pergunte para vocês mesmo. Regina, Vera, Marilis, Angelita, Rita, faça essa pergunta. Me dá clareza, corpo. O universo me mostra esse caminho. Aonde que eu e o meu corpo queremos ser a todo tempo, com uma total facilidade, com uma total leveza. Me mostra, né? A gente foi aprendido tão que Deus mostre para onde que eu quero, que eu possa ir. Me dá essa clareza. As infinitas possibilidades. E você já conhece as barras, você pode muito bem ficar na pergunta, tá, dona Regina? Sim, as infinitas possibilidades. Ai, gente, gratidão por essa noite, que foi assim maravilhosa, tá? Obrigada, beijo grande para todo mundo. Beijo aí, uma boa noite, gente, de sono para todos. Beijo. Boa noite. Boa noite, tchau. Guys.